Olá a todos. Hoje queria falar-vos um pouco aqui sobre as minhas sensações físicas. No fundo, aquilo que eu sinto, o que nem sempre é fácil de explicar, porque eh, explicar por palavras é, é complicado. São sensações difíceis de explicar por palavras. Muitas vezes colocam questões diretas, até em termos médicos, se tenho dores. Eu consigo dizer que não tenho dores, mas não consigo ou tenho dificuldade em explicar aquilo que sinto. E no fundo é isto que eu quero explicar um pouco aqui. Porquê? Porque foi uma dificuldade que eu senti desde o início, foi tentar perceber se aquilo que eu ia sentindo, se era normal ou se era comum na minha situação. Eu não conseguia, não conhecia ninguém que tivesse a passar pela mesma situação e não tinha forma de perguntar isto que eu estou a sentir, tu também sentes? Não é fácil, não foi uma tarefa fácil. Como eu já disse numa fase inicial, eu perdi de facto tudo o que tinha em termos de sensibilidade. Eu pura e simplesmente deixei de sentir todo o meu corpo, do pescoço para baixo, sentir e mexer, também não tinha mobilidade. E gradualmente, também muito feito da estimulação que a Ana começou a fazer desde muito cedo, ainda em contexto hospitalar. Eu já expliquei isso num vídeo anterior sobre a estimulação sensorial tátil. Esse trabalho começou a surtir efeito e gradualmente comecei a sentir algumas partes do corpo, sempre, no meu caso, sempre muito sobre o lado esquerdo. O lado esquerdo foi sempre aquele que foi começando a evoluir e a minha expectativa era sempre, se eu já consigo o lado esquerdo, o lado direito também há de lá chegar, quase que por cópia. E de facto isso ia acontecendo, mas sempre com bastante atraso desde o início. O desenvolvimento, a minha recuperação por si só é lenta, que não é? A lesão é uma lesão grave, e a recuperação da sensibilidade também é feita muito gradualmente. Hum, e à medida que o tempo vai passando, essa evolução vai sendo cada vez menor. Ou seja, vai desacelerando, o que torna mais complicado perceber a evolução e muitas vezes é também a causa pela qual muitos desistem, porque não conseguem ter uma percepção em tempo real de que ainda está a ter evolução e de que vale a pena continuar, porque a evolução vai sendo cada vez mais lenta. Mas como estava a dizer, comecei com sensibilidade em algumas partes do corpo, do lado esquerdo, que foi aumentando, sempre à medida que foram aparecendo os primeiros movimentos, eram movimentos involuntários, resultado da espasticidade, que é uma consequência da minha lesão. Portanto, eram movimentos que eu não conseguia controlar. Sempre que surgiam, eu ficava preso durante algum tempo, no início bastante mais tempo, exigia-me um esforço de relaxamento para tentar, de alguma forma, controlar aquilo que quase sempre eram os membros, principalmente os membros inferiores, era onde isso aconteceu durante mais tempo, e eu tentava fazer um esforço para relaxar e conseguir que aquele membro voltasse outra vez a relaxar. Porque imaginem o que é eu querer fazer um pequeno movimento com a perna e ficar com ela esticada durante, sei lá, um minuto. No início não me recordo exatamente o tempo, mas era difícil conseguir reduzir o relaxamento e era difícil também conseguir mantê-lo nessa fase. Claro que depois eu fui recebendo outras ferramentas. O trabalho que comecei a fazer de meditação ajudou bastante também aí, e mesmo o auto-reiki, para conseguir eu próprio ter mais controle sobre essa espasticidade, esses movimentos involuntários. Este aumento, esta espasticidade, o aumento de tónus, que é a contração muscular e exacerbada nos diferentes grupos musculares, é uma consequência esperada neste tipo de lesão. É, de resto, praticamente
comum a todos. Claro que a evolução é que é variável de caso para caso. Há muitos fatores que podem estar por trás dessa recuperação. Esta evolução da sensibilidade que fui sentindo foi sempre sendo cada vez mais difícil chegar às partes mais distais do corpo. Ou seja, as últimas partes a conseguir ter controle eram os pés e as mãos, as partes distais dos meus membros. Mas pronto, fui conseguindo fazer, mas já muito, muito tardiamente. E então, no caso do lado direito, que era a situação mais complicada para mim, a abertura da mão foi muito tardia já há relativamente pouco tempo é que consegui ter mais controle sobre a abertura da mão, e mesmo essa, por vezes ainda tenho dificuldade em situações de mais tensão, ou por exemplo, quando sou colocado perante exercícios que me exigem maior dificuldade, ainda tenho essa limitação da mão ter tendência para mão direita ter tendência para fechar. A mão esquerda já consigo normalmente abrir e fechar. Quanto à questão da sensibilidade nas mãos e no corpo, eu sinto, o que é que eu sinto? Um ligeiro formigueiro que eu no dia a dia não tenho consciência, e que tomando consciência me apercebo que existe nos membros inferiores e nas mãos. Nas mãos é como se fosse uma perca de sensibilidade que eu ainda tenho, não é? E que vou muito gradualmente reduzindo. Não consigo ter essa percepção se é de hoje para amanhã e daqui a uma semana, provavelmente para daqui a um mês, não sinto diferença. Mas se tentar perceber, a única forma que consigo lá chegar é memorizando. Eu aconselho até que tomem notas sobre aquilo que sentem, quem estiver a passar por uma situação destas, porque daqui a uns meses, daqui a um ano, daqui a 2 anos já não se lembram, a não ser que tenham contado a alguém e esse alguém lhe diz: tu disseste que sentias isto ou aquilo. O facto de registarem permite-vos depois comparar aquilo que sentiam para ter a noção da evolução que ainda têm. Porque ela existe sempre. É sempre possível haver evolução. E estava a referir-me à minha mão direita. Eu também já consigo abri-la na totalidade e utilizar o movimento de preensão. Eu já faço, já assino o meu nome, já escrevo, embora de uma forma muito, muito lenta, porque tenho ainda essa limitação, mas já consigo usá-la. Quanto à sensibilidade nas pernas, há uma particularidade que eu sinto e que tento explicar aos médicos, e não é fácil. Basicamente ficam a olhar para mim, não sabem muito bem dizer-me se é normal, se não é. O que eu sinto em relação às minhas pernas nem é tanto a perca de sensibilidade, é um peso enorme. É como se as minhas pernas tivessem um peso exagerado. Hoje em dia eu diria que cada perna pesa 100 quilos. E eu tenho literalmente de arrastar cada um dos membros quando quero fazer marcha, não é? É claro que este peso, daí esta noção de eu me recordar o que é que acontecia há um ano, ou dois, ou 3 anos atrás. O peso é menor, sem dúvida, do que era, mas ainda existe bastante. Portanto, é para terem a noção que, neste momento, a minha marcha, que eu já faço, não é? Com alguma autonomia, é ainda um movimento difícil. Eu faço um esforço enorme. Quem me vê na rua não tem bem a noção do esforço que eu faço para conseguir ter aquela marcha. É claro que estou a trabalhar diariamente para que isso vá sendo alterado, não é? É o meu objetivo. Uma das limitações que tem, se calhar, a ver com este peso que eu sinto é a dificuldade na subida da perna e na flexão do pé direito. Mais uma vez, o lado direito é o lado com mais limitação, e no caso do pé é também uma limitação. Hoje em dia tenho consciência de que já não é o pé que me limita a saída da perna, mas é a flexão da perna pelo joelho e a própria flexão da coxa
que do lado direito me limita uma maior fluidez na saída e me traz alguma instabilidade, porque tenho sempre dúvida, muitas vezes tenho dúvida, se não vou arrastar a perna ou se ela não vai prender, e isso provoca-me de facto um desequilíbrio bastante, bastante grande, não é? Quanto à questão mais de sensibilidade, e voltando um pouco atrás, quando os médicos me colocam a questão de relativamente a dores, eu dores felizmente não tenho, já há muito tempo. A recordação que eu tenho de dores, que não é, como é óbvio, nada agradável, é no momento no próprio dia em que fui operado, na cirurgia, quando me levaram para nova ressonância magnética, em que aí sim eu sentia dores de tal forma intensas, lacinantes, que eu tive mesmo que utilizar uma estratégia que foi, literalmente, eu deixei de estar ali, eu entrei em transe, eu deixei de estar no meu corpo, isto em termos mentais, não é? Como é óbvio, e porque foi a única forma que eu consegui, na altura, de conseguir lidar com aquelas dores que eram de tal forma insuportáveis. Isto pode parecer um contrassenso pelo facto de eu não ter sensibilidade, que não tinha, não é? Mas eu explico eventualmente com o facto de se tratarem de dores neuropáticas, eh, provavelmente equivalentes ao que acontece às dores que sentem os amputados, não é? Que continuam a ter dores naquele membro que já não têm, não é? No meu caso não é isso que acontece, mas de facto naquele momento eu não era como se não tivesse o meu corpo, de forma que as dores eram dores sensitivas, que eu não consigo explicar a não ser desta forma, não é? Neuropáticas, e pronto, resultantes do tal reflexo da lesão medular, não é? A lesão continuava lá, tinha provocado embora tivesse sido operado, tinha provocado um edema naquela zona, e toda aquela zona da medula cervical estava ainda muito afetada, porque tinha sido mexida, para além do impacto e da lesão, a própria cirurgia também provocava isso mesmo. E pronto, ao longo do tempo, de facto eu não sou propriamente um exemplo de ter o que eu penso que se chamam dores. As minhas sensações são mais de falta de sensibilidade e dormência, e esta questão do peso das pernas, que sempre existiu, sempre que eu comecei a tentar pôr-me de pé e a tentar dar os primeiros passos, desde o início era algo que eu tentava explicar, e que os próprios médicos não conseguiam sequer dar uma explicação, não é? A não ser a própria lesão em si como causa. Pronto, e entretanto quero só referir que, como é óbvio, a evolução é sempre muito lenta, que devemos sempre ter a noção de que uh, é, embora lenta, ela acontece sempre. Enquanto houver estimulação, enquanto houver estímulos a chegar ao nosso sistema nervoso central, a neuroplasticidade é um facto. Como é conhecido, a cada novo dia nós produzimos 6.000 novas células neurológicas. Portanto, está nas nossas mãos se aproveitamos essas novas células neurológicas, neste caso, para criar novos movimentos, fazer algo novo. A neuroplasticidade é um facto. Podem consultar, há muita bibliografia hoje em dia sobre isso, e acreditar é o caminho. Estimular, fazer a nossa parte, a tal ação, não esperar que as coisas aconteçam, mas fazer a nossa parte, procurar os caminhos, é o que nos leva a conseguir lá chegar e a conseguir alcançar aquilo que nós quisermos, como eu costumo dizer.
Mais uma vez refiro, acredita em ti. Se não acreditares em ti, nunca vais conseguir. Mas se acreditares, vais-te surpreender. Tens é que acreditar verdadeiramente e nunca